Boa noite a todos, meus amigos. Boa noite a todos os devotos. Estamos aqui novamente no canal da ISKCON Recife, dessa vez para fazer um estudo do Srimad Bhagavatam, né? Estamos estudando agora o segundo canto do Srimad Bhagavatam. Estamos trazendo agora as descrições resumidas das encarnações de Krishna que serão comentadas, que serão descritas na página dessa grande obra, né? Então, Krishna tem muitas encarnações, tão assim numerosas como as ondas do oceano. São infinitas encarnações. Mas no começo, no primeiro canto, se descreveu as 10 principais encarnações de Krishna, e agora está se descrevendo mais ainda, né? Porque agora ele está não só as encarnações diretas de Krishna, mas as encarnações dotadas de poder, né? Então está sendo descrita agora no segundo canto. Essa parte que nós vamos ler. Essa aqui é a parte 2, né? A parte 1 nós já descrevemos na semana passada. Semana passada nós descrevemos a parte 1, né? Que foi as primeiras encarnações. Agora nós já estamos no verso 23, né? E vamos tentar, nessa 1 hora de live, se a gente consegue trazer ou mostrar tudo que está nesse capítulo, né? do Srimad Bhagavatam sobre as encarnações de Krishna. Então vamos lá. Uma boa noite novamente a todos. Ao vivo aqui, nós temos, vamos ver aqui o chat. No chat, a Sandra. Boa noite, Sandra. Hare Krishna. Vamos continuar a leitura da semana passada, tá? A nossa live tem uma previsão de 1 hora, né? Eu espero que todos possam assim desfrutar da leitura, para que ela possa ser muito interessante e a gente tirar o máximo proveito possível, porque conhecer as encarnações de Krishna é um ponto essencial na cultura espiritual, né? Que Deus vem a esse mundo para nos mostrar como servi-lo, e mostrando para nós quais são as suas formas transcendentais, né? Deus tem infinitas formas, né? Então vamos lá, verso 23. Devido à sua imotivada misericórdia com todas as entidades vivas do universo, a Suprema Personalidade de Deus, juntamente com suas expansões plenárias, apareceu na família de Maharaj Ikshvaku como o Senhor de sua potência interna. Cita: sob a ordem de seu pai, Maharaj Dasharata, ele entrou na floresta, onde viveu durante consideráveis anos com sua esposa e irmão mais novo, Ravana, que com muitos poderes materiais tinha 10 cabeças sobre seus ombros, cometeu uma grande ofensa contra ele e então acabou sendo aniquilado. Jai Hare Krishna. Então, nesse caso, nós temos aqui a encarnação de Krishna como o Senhor Rama, né? O Senhor Rama, ele veio para, como toda a encarnação de Krishna, para proteger os devotos e aniquilar os demônios, né? No caso, Rama, ele veio para dar prazer também a seu pai, Maharaj Dasharata. Mas por algum arranjo, ele teve que morar na floresta. E aí aconteceu alguns problemas. Um deles é que sua esposa foi raptada. E Rama estava desempenhando o papel humano. Aí ele ficou com muita ira e foi perseguir o seu inimigo, né, que era Rava. E vai ser descrito isso no 9º canto do Srimad Bhagavatam. Nós estamos no 2º canto. Aqui é apenas uma sinopse. Então, verso 24. A personalidade de Deus, Ramachandra, abalado com a ausência de sua amiga íntima, Sita, olhou para a cidade do inimigo, Ravana,
com seus olhos incandescentes, como os de Hará, que quis queimar o reino dos céus. O grande oceano, tremendo de medo, abriu-lhe caminho, porque seus membros familiares, os seres aquáticos, como os tubarões, serpentes e crocodilos, estavam sendo queimados pelo calor dos raios dos irados olhos incandescentes do Senhor. Então, certa vez o seu Shiva, ele ficou zangado com os semideuses, e olhou para o céu com um olho incandescente, como quem queria queimar o céu. Então, esse olhar é o mesmo olhar do Senhor Ramachandra, quando Ravana raptou a sua consorte, Sita. Aí ele olhou para a cidade de Ravana, e a cidade de Ravana ficava no meio do oceano. Então ele tinha que atravessar com o exército aquele oceano. É parecido mais ou menos com aquela passagem bíblica de Moisés, Então, quando ele olhou, o oceano ficou com medo e abriu o caminho para o senhor Ramachandra passar com seu exército. Então, continuando, quando Ravana estava empenhado na batalha, a tromba do elefante que carregava o rei dos céus, Indra, despedaçou-se após ter colidido com o peito de Ravana, e as partes quebradas se espalharam, iluminando todas as direções. Ravana, portanto, sentiu-se orgulhoso de seu poder e começou a caminhar no meio dos soldados em combate, julgando-se o conquistador de todas as direções. Mas seu sorriso, tomado de euforia, juntamente com seu próprio seu ar vital, subitamente foi abalado pelo zumbido do arco de Ramachandra, a personalidade de Deus. Hare Krishna. Estou vendo aqui também que Cleusa, ela entrou. Boa noite, Cleusa. Tudo de bom para você. Nós estamos lendo o Srimad Bhagavata, e essa parte que a gente está lendo aqui são as encarnações de Krishna. Então, Krishna não veio só uma encarnação. Krishna tem milhares, tantas encarnações como as ondas do oceano. E uma dessas encarnações que está sendo explicada nessa parte aqui, resumidamente, porque esse aqui é o segundo canto, aí no nono canto vai ter um canto só para explicar sobre essa encarnação do Senhor Ramachandra. Então, nessa parte aqui, está se descrevendo que Ravana, ele era um devoto de Shiva que tinha muito poder material. E geralmente, quando as pessoas têm um poder material muito grande, aí elas querem desafiar Deus, desafiar as leis do universo. Então, e Ravana, ele recebeu a bênção que ninguém poderia matá-lo, a não ser um ser humano. Aí Krishna veio numa encarnação como ser humano, destinado a castigar Ravana, a matar Ravana. E aqui está se descrevendo que Ravana era tão poderoso que até os semideus que governam os céus, Indra, foi derrotado por ele. E ele se achava o conquistador de todos os mundos. Aí aí se descreve nesse verso que ele perdeu toda a sua euforia, alegria, quando o Senhor Ramachandra atirou uma flecha nele. Eu estou um pouquinho atrasado, por isso que eu já fiz um pequeno resumo. Vamos lá. Aí a Cleusa está falando aí. Então, no chat. Então vamos ao verso 26. Quando o mundo é sobrecarregado pela força belicosa dos reis que não têm fé em Deus, o Senhor, só para diminuir a aflição do mundo, advém com sua porção plenária. O Senhor vem com sua forma original, com belos cabelos negros, e só para expandir suas glórias transcendentais.
ele realiza atos extraordinários. Ninguém pode calcular com competência quão grande ele é. Então aqui agora ele falou do Sr. Ramachandra, agora ele vai começar a falar de Krishna, né? Então o advento de Krishna foi porque a Terra, houve uma guerra lá entre os demônios, né, e os semideuses nos planetas celestiais, e os demônios perderam, então os demônios morreram, né? Só que tinha um demônio que ele tinha o poder de ressuscitar. Então ele pegou aqueles corpos dos demônios que ainda estavam aproveitáveis e ressuscitou eles. E mandou eles nascerem na Terra, né? Então eles não podiam conquistar os planetas celestiais, mas vieram para a Terra para conquistar a Terra. Então os reis da Terra, na época que Krishna apareceu, eram todos demônios. E isso estava causando um peso na Terra. Aí Krishna veio, juntamente com Balarama, sua porção plenária, para aliviar o fardo da Terra. Então esse verso 26 trata sobre isso. Aí o verso 27 em diante vai descrever algumas atividades sobrenaturais que Krishna executou quando veio a esse mundo, né, há 5.000 anos. Não há dúvida alguma de que o Senhor Krishna é o Senhor Supremo. Caso contrário, como seria possível que ele matasse uma demônia gigantesca como Putaná quando ele ainda vivia no colo de sua mãe? Virasse uma carroça com sua perna quando tinha apenas 3 meses de idade, arrancasse pela raiz um par de árvores asna tão altas que tocavam o céu, quando ele apenas engatinhava. Todas essas atividades só são possíveis para alguém como o próprio Senhor. Então aqui ele descreve algumas atividades do Senhor na sua infância, como bebê. Então ele matou a demônia Putaná, que era uma demônia que matava todas as crianças. Ela era especialista em matar bebezinhos, né? Era o papafigo da época, né? Uma especialista. Mas aí ela foi designada, foi mandada para matar Krishna. Ninguém pode matar Krishna. Obviamente ela morreu, né, nas mãos de Krishna. Krishna era apenas um bebezinho, né? Aí ela envenenou o seu seio e deu para Krishna mamar. Só que Krishna mamou não só o leite, mas o ar vital, a força vital que mantém o corpo vivo de Putaná. Aí Putaná morreu e Krishna era apenas um bebê de colo. Então Krishna, Deus, embora ele venha com uma forma aparentemente humana, indefesa, né, mas quando necessário ele mostra seus poderes divinos, sempre de uma maneira artística, né? Sempre de uma maneira muito bela. Ele podia simplesmente aniquilar ela com simples piscar de olhos, mas ele fez de uma forma artística, aceitou ela como sua mãe, aí ela deu o seu peito para Krishna mamar, Krishna mamou, mas só que Krishna era Deus. E ele, embora ele soubesse que aquele leite estava envenenado, ele sugou o ar vital de Putaná, né? E assim também com outras atividades. Então, mesmo quando criança, Krishna exibia poderes sobrenaturais, que só Deus poderia executar essas atividades. Verso 28. Então, quando os vaqueirinhos e os animais também beberam a água envenenada do rio de Yamuna, e depois que o Senhor, em sua infância, os reviveu por intermédio do seu olhar misericordioso, apenas para purificar a água do rio de Yamuna, ele, como uma espécie de diversão, pulou no rio, castigou a venenosa serpente Kalia, que ali se ocultava, emitindo ondas de veneno com sua língua. Além do Senhor Supremo, qual é a outra pessoa que pode executar essas tarefas hercúleas? Então essa aqui é uma outra atividade de Krishna, né? Então Krishna, quando vivia em Vrindavana, então Kansa, um grande demônio que era o tio de Krishna, queria matá-lo. Então ele mandava muitos demônios, amigos dele, para matar Krishna, né? E um deles foi Putaná, né? Agora, essa Kalia não foi mandada por Kansa.
Calia era uma serpente venenosa, perigosíssima, né? Enorme, que envenenou todo o rio. E ela se escondia nesse rio porque naquele rio Salbarimuni abençoou que Garuda não podia. Garuda é o caçador de serpente, né? Que é, que é o transportador de Vishnu, né? O transportador de Vishnu. Então esse Garuda, né? Esse Garuda, ele certa vez ele estava pescando num lago onde Salbarimuni, ele estava meditando e Garuda estava pegando tudo que era peixe, né? Aí os peixes disseram, não, a gente vai oferecer um peixe para você só, para você não ficar matando muitos peixes. Aí tá certo, então Garuda aceitava isso, que ele era uma águia, a águia come peixe, né? Então, mas aí ele escolheu, se eu vou pegar um só, eu vou pegar o maior de todos. Aí ele pegou o rei dos peixes. Aí Salbarimuni ficou muito triste com essa atitude de Garuda e amaldiçoou Garuda, que Garuda não poderia entrar no lago do Diamuna, né? do rio Diamuna. Aí Kalia, para fugir de Garuda, que Garuda também come serpente, ela se escondeu nesse lago, né? Aí só Krishna que podia tirar a serpente venenosa de lá. Aí por isso que Krishna, ele descreve aqui esse passatempo. Esse passatempo, né, ele vai ser descrito com mais detalhes no 10º canto, né? O 10º canto vai falar melhor sobre esse passatempo. Vamos continuar. O Senhor Krishna evitou que seu pai adotivo, Nanda Maharaj, ficasse com medo do semideus Varuna e libertou os vaqueirinhos, tirando-os da caverna da montanha, que tinha sido postos pelo filho de Maya. Foi Vyomasura, né? Que era o filho de Maya. Também os habitantes de Vrindavana, que estavam atarefados trabalhando de dia e dormindo profundamente à noite, por causa de seu árduo trabalho durante o dia, o Senhor Krishna concedeu a promoção aos planetas mais elevados no céu espiritual. Todos esses atos são transcendentais e indubitavelmente provam sua divindade. Então essas atividades elas vão ser descritas com maiores detalhes no 10º canto. Agora, ele só está fazendo uma narração dessas atividades para mostrar que Krishna fez atos milagrosos, atos divinos e que ele é a suprema verdade absoluta. Quando os vaqueiros de Vrindavana, sob a instrução de Krishna, deixaram de oferecer sacrifício ao rei dos céus, Indra, toda a extensão da terra conhecida como Vrajabhumi foi ameaçada de ser arrastada pelas constantes chuvas torrenciais que caíram durante 7 dias. O Senhor Krishna, por sua imotivada misericórdia para com os habitantes de Vrindavana, segurou com uma só mão a colina conhecida como Govardhana, embora tivesse apenas 7 anos. Ele fez isso para que os animais fossem protegidos da enxurrada. Então, geralmente em Vrindavana, numa certa época do ano, na época da colheita, os habitantes faziam sacrifícios para o semideus Indra, que mandava a chuva, porque sem chuva a agricultura não funciona. A agricultura ela se torna instável. Então, Edilson, tudo bom, Edilson? Boa noite. Está entrando aí também, né? Muito bem. Então, Krishna disse, não pare de oferecer, não ofereça mais nada para Indra, certo? Vocês têm que oferecer sacrifício para a colina de Govardhana. Porque Krishna queria ensinar que a adoração a Deus deve ser exclusiva, não se deve adorar semideuses e adorar a Deus. Não, a adoração deve ser exclusiva para Krishna. Aí Indra ficou zangado, mandou chuva e Krishna quis ensinar, dar uma lição a Indra. Aí com a mão esquerda, com o dedo mindinho, ele levantou uma colina de dezenas de quilômetros. Levantou a colina, né, colina imensa, e segurou por 7 dias. Né? Isso quando ele era criança.
Quando o Senhor estava ocupado em seus passatempos da dança da raça na floresta de Vrindavana, atiçando os desejos sexuais das esposas dos habitantes de Vrindavana com canções doces e melodiosas, um demônio chamado Shankachuda, um rico seguidor do tesoureiro do céu, Kuvera, raptou as donzelas e o Senhor decepou-lhe a cabeça. Então, esse foi um passatempo que Krishna estava se divertindo com as golpes e, de repente, esse demônio veio e raptou as golpes. Aí Krishna, vou dar uma lição dele. Krishna tinha esses passatempos com as golpes à noite, na floresta de Vrindavana. É o amor Madhurya Lila, o amor conjugal de Krishna, de Deus. Todas as personalidades demoníacas, aí vem uma lista de demônios: Pralamba, Denuka, Baka, Keshe, Arista, Chanura, Mustika, o elefante Kulavalayapida, Kansa, Javana, Narakasura e Paundraka, né? Então aqui vem uma série de passatempos, todos vai ser descrito no 10º canto, como Krishna derrotou cada um deles. Cada um tinha uma peculiaridade. Por exemplo, Paundraka, ele dizia que ele era Deus, né? E ele colocou 4 braços dele para ficar parecendo com Vishnu, né? E aí Krishna foi lá e cortou os braços dele, né? É tudo um passatempo de Krishna, né? Krishna cria esses passatempos de briga, de amizade, para ele se divertir com seus devotos. Na realidade, esse Paundraka, ele nasceu na raça de demônio. Ele não era demônio, ele era um devoto, né? Ele era um devoto, né? Então, ele veio como demônio para Krishna poder brigar com ele, porque Krishna só briga mesmo com os devotos, né? Então, quando Krishna quer fazer um exercício, brigar com os devotos, aí ele manda um devoto, né? E aí esse devoto nasce como numa família demoníaca, mas ele tem a oportunidade de ter uma associação direta com Krishna. Verso 36, assim, aí tem outros demônios aqui, vamos ler, né? Um montão. Grandes marechais como Shalva, o macaco do Ivida e Balvala, Dantavakra, os 7 touros, Shambara, Vidurata e Rukmi, bem como grandes guerreiros como Camboja, Matsya, Kuru, Srinjaya e Kekaya, lutaram todos vigorosamente, quer com o Senhor Hari em combate direto, quer com ele sob seus nomes de Baladeva, Arjuna, Bhima, etc. Então, ou Krishna matava direto, ou ele matava através de seus devotos, né? Ou através de suas expansões, né? Para aliviar o fardo da terra. E os demônios, sendo então mortos, atingiram o Brahma Jyoti pessoal, ou sua morada pessoal nos planetas Vaikunthas. Então, quando um demônio é morto por Krishna, isso é bom para ele, porque ele vai para a morada de Krishna. Ele vai para a morada de Krishna, ok? Vai para o céu transcendental, a morada de Krishna. Ou então vai para o Brahma Jyoti. O que é o Brahma Jyoti? É a luz de Krishna. É a luz divina, a luz espiritual. É um aspecto de Deus, impessoal. Verso 36. O próprio Senhor, sobre encarnação como filho de Satyavati Vyasadeva, considerará a literatura védica por ele compilada muito difícil para as pessoas de pouca inteligência e com vida curta. E assim dividirá a árvore do conhecimento védico em diferentes ramos, segundo as circunstâncias da era em particular. Então, os Vedas eram muito extensos, muito complicado. Aí Vyasadeva, ele sistematizou os Vedas, dividiu em Rig Veda, Samaveda, Tava Veda, e esses Vedas ele deu para diferentes sábios
né, partes dos Vedas, ensinarem, ficarem responsáveis por ele. Aí facilitou o estudo. Além disso, ele escreveu o Mahabharata, escreveu o Ramayana, escreveu muita literatura que, por fim, ajudou as pessoas que gostam de contos, que gostam de novela, para aprender a ciência espiritual. Então, aqui os próprios Srimad Bhagavatam, ele escreveu, foi escrito por Vyasadeva, uma encarnação de Krishna, para que as pessoas possam entender a ciência espiritual através de histórias, de contos. Então, vocês podem ver aqui que essa literatura o Srimad Bhagavatam é cheio de contos. Tudo isso aqui que está sendo falado vai ser explicado um por um, cada personalidade dessa. É como se fosse um capítulo de uma novela, que é a novela de Krishna, né? Então, verso 37. Quando os ateístas, após ficarem versados no conhecimento científico, aniquilarem os habitantes dos diferentes planetas, voando invisíveis no céu em foguetes bem construídos, preparados pelo grande cientista Maia, o Senhor confundirá suas mentes, atraindo-os como Buda, e pregará sobre princípios subreligiosos. Então aqui está falando sobre Buda. É uma encarnação de Krishna, ele vem como Buda. Mas esse Buda que está falando aqui não é o Buda que apareceu na nossa era. Então, a nossa era, existem 72 eras, né? E uma dessas 72 Kali Yugas, né, é a Kali Yuga onde apareceu esse Buda aqui, que não foi na nossa, foi em outra, né? Mas a característica é a mesma, né? Os cientistas fazem foguete, conquistam os céus e neles atacam os habitantes dos céus, né? Mas aí ele vem como Buda para conquistar os ateístas com princípios religiosos chamados subprincípios religiosos, que não falam da espiritualidade, mas falam da ética, falam da moral, né? Buda pregou a ahimsa, a não violência, que é um princípio comum a todas as religiões, né? Então, aqui está se descrevendo esse Buda aqui. Verso 38. Depois disso, no final da Kali Yuga, quando não houver temas a respeito de Deus, mesmo nas residências dos supostos santos e cavalheiros respeitáveis que pertencem às 3 castas superiores, e quando o poder governamental se transferir para as mãos dos ministros que, tendo sido eleitos, eram membros da classe dos Shudras, inferiores ou de pessoas inferiores a eles, e quando nada se souber sobre as técnicas de sacrifício, nem mesmo verbalmente, a essa altura, o Senhor aparecerá como o Supremo Castigador. Então, quando a religião se degradar completamente, né? Então, aí vai aparecer o Senhor na sua forma de Kalki, né? No final da Kali Yuga. Nós estamos no começo da Kali Yuga, né? Mas algumas coisas a gente já vê aqui, né? Que pessoas que governam o nosso planeta, né? Elas não são de nascimento superior, são de natureza de nascimento inferior, e que as pessoas sofrem muito, né? E não se interessam por religião, né? Então isso aí já é um sintoma da Kali Yuga. Mas quando isso ficar bem grave, aí o Senhor vai vir para aniquilar e restabelecer uma nova ordem. No início da criação, assim também como assim, os cristãos, eles estão esperando Jesus, né? Que é uma predição das suas escrituras. Então os devotos vão esperando Kalki, né? Quando tiver tudo degradado, então Kalki vai vir, né? Ok? Só que ele vem para aniquilar tudo que foi religião, né? As pessoas que estão totalmente afastadas da religião. Então, verso 39. No início da criação, há a penitência. Eu, Brahma e os Prajapatis
os grandes sábios que geram, depois, durante a manutenção da criação, existem o seu Vishnu, os semideuses com poderes controladores e os reis de diferentes planetas. Mas no final há irreligião e depois o Senhor Shiva e os ateístas, cheios de ira, etc. Todos eles são diferentes manifestações representativas da energia do poder supremo do Senhor. Então, nós temos a criação, que é com Brahma, os Prajápatas, os progenitores, etc. A manutenção com os seus Vishnu, os semideuses, os reis. No final tem o seu Shiva e as pessoas já iradas e todo mundo assim vivendo uma vida completamente degradada e pecaminosa, né? Aí tudo isso é apenas manifestação do poder do Senhor Supremo. Tanto a criação, quanto a manutenção, como a destruição, são representações do poder do Senhor Supremo. E vamos agora para o verso 40. Quem pode fazer uma descrição completa do poder de Vishnu? Né? Nem mesmo o cientista, que talvez tenha contato, que talvez tenha contado as partículas dos átomos do universo, atinge este objetivo. Porque foi só ele que, sob sua forma de Trivikrama, movimentou suas pernas e ultrapassou, sem nenhum esforço, o planeta mais elevado, Satyaloka, indo até o estado neutro dos três modos da natureza material, e todos ficaram sacudidos. Aí ele está descrevendo a encarnação de Vamana, né? Que ele pediu 3 passos de terra ao rei Bali. Aí com o primeiro passo ele tomou a terra, no segundo passo ele tomou todo o universo e furou a calota do universo e perguntou a Bali onde é que ele ia dar o terceiro passo. Aí ele disse, na minha cabeça. Aí Bali se rendeu ao Senhor Vamana, a suprema personalidade de Deus. Então aqui nesse verso está descrevendo isso. Mais adiante, nos outros cantos, vai se descrever todas essas encarnações. Aí Brahma, que é o Criador do Universo, continua falando. Nem eu, nem todos os sábios nascidos antes de ti conhecemos por completo a onipotente personalidade de Deus. Logo, que podem os outros que nasceram depois de nós saber a respeito dele? Nem mesmo a primeira encarnação do Senhor, a saber, Shesha, foi capaz de alcançar o limite deste conhecimento, embora ele possua 1000 rostos com os quais descreve as qualidades do Senhor. Então, essa Shesha é uma serpente, que é a primeira expansão de Krishna. Ele se expande com uma serpente de 1000 capelos, e as bocas dessa serpente estão sempre cantando as glórias de Krishna. E aqui ele está dizendo, mesmo essa serpente, que é uma expansão do Senhor Supremo, não consegue chegar ao limite das glórias do Deus Supremo. Mas qualquer um que esteja especificamente favorecido pelo Senhor Supremo, a personalidade de Deus, em virtude da imaculada rendição ao serviço ao Senhor, pode ultrapassar o intransponível oceano de ilusão e pode compreender o Senhor. Mas aqueles que estão apegados a este corpo, que no final se destina a ser comido por cães e chacais, não podem realizar isso. Então, se a pessoa se rende à personalidade de Deus, se ela é favorecido pelo Senhor Supremo, aí sim a pessoa pode compreender. Mas uma pessoa que é identificada com o corpo material, achando que esse corpo é tudo, ela não pode chegar a compreender as glórias do Senhor Supremo. Ela não é favorecida pelo Senhor Supremo. Pessoas que se identificam com o corpo, pensando que são o corpo material, não são favorecidas pelo Senhor Supremo. Ó Narada, Narada é quem fez a pergunta a Brahma, o Criador do Universo, e ele que está respondendo.
nessa parte do Srimad Bhagavatam. Ó Narada, embora as potências do Senhor sejam incognoscíveis e incomensuráveis, todavia, como somos todos almas rendidas, sabemos como ele age através das potências de Yoga Maya. E, de modo semelhante, as potências do Senhor também são conhecidas pelo Todo-Poderoso Shiva, pelo grande rei da família ateísta, a saber, Prahlada Maharaj, por Swayambhuva Manu, por sua esposa Shatarupa, seus filhos e filhas, como Priyavrata, Uttanapada, Akuti, Devahuti e Prachuti, por Pratinabari, Rigo, Anga, o pai de Vena, Maharaj Dhruva, Ikshwaku, Aila, Muchukunda, Maharaja Janaka, Gadi, Ragu, Ambarisha, Sagara, Gaia, Nahusha, Mandata, Alarka, Shatadhanve, Anu, Dantideva, Bhisma, Bali, Amurtaraya, Dilipa, Shaubari, Utanka, Shibi, Devala, Pitalada, Saraswata, Udava, Parashara, Burishena, Vibhishana, Hanuma, Shukadeva Goswami, Arjuna, Aristacena, Vidura, Shatudeva, etc. Então, aí você vê como esse livro é cheio de cultura, né? À medida que a gente for estudando, cada personalidade dessa é um conto, né? É uma história, né? Que a gente vai aprender. Não posso falar de todos, senão o tempo se esgota e eu não consigo ler todo esse canto aqui. Mas, com certeza, durante a leitura do Srimad Bhagavatam, que vai durar mais de 2 anos, nesse passo aqui que a gente vai de uma aula por semana, né? De uma leitura por semana, então, mais de 2 anos, a gente vai ler tudo sobre essas personalidades aí. Tudo elas são descritas aqui no Srimad Bhagavatam. Almas rendidas, mesmo que estejam nos grupos que levam vida pecaminosas, tais como a classe operária, os montanheses, os siberianos, ou mesmo as aves e os animais selvagens, podem também conhecer sobre a ciência de Deus e livrar-se das garras da energia ilusória, rendendo-se aos devotos puros do Senhor e seguindo seus passos no serviço devocional. Então, cada pessoa que nasce nesse mundo tem um corpo, e às vezes a gente, porque está nesse mundo, a gente pode classificar um corpo como sendo melhor ou como sendo pior, né? E, assim, esses corpos melhores ou piores, né, não tem nada a ver só com a existência material, né? Só tem a ver com essa existência material. Então, quando uma entidade que está num corpo, que nasceu numa família, nasceu de uma forma não muito vantajosa, entende? Ela se rende ao Senhor Supremo, ela recebe a misericórdia, ela se aproxima do Senhor Supremo, imediatamente todas essas considerações materiais desaparecem. Então, o fator equânimo, o fator de igualdade é a aproximação com o Senhor Supremo. Todos que chegam à casa do Senhor Supremo, todos que se aproximam do Senhor Supremo, seja qual for o nascimento que tiver, vai ter a mesma oportunidade e vai receber os mesmos benefícios que todos vão receber. Então, mesmo que você não seja rico, mesmo que você não tenha um bom nascimento, mesmo que você não tenha educação suficiente, se você se aproxima do Senhor Supremo, você recebe o mesmo benefício que de todos. Então, aqui, no Bhagavad Gita também tem um verso semelhante a esse. O Senhor Supremo, o Senhor Brahma está mostrando que o Senhor Supremo, ele iguala a todos que se aproximam dele.
se aproximou dele, todos são iguais. As diferenças são só na existência material. Aquilo que é percebido como o Brahman absoluto é pleno de ilimitada bem-aventurança, em que não existe aflição. Está com a natureza, com certeza, esta é com certeza a última fase do desfrutador supremo, a suprema personalidade de Deus. Ele está eternamente desprovido de toda perturbação e temor. Ao contrário da matéria, ele é consciência completa, incontaminado e sem distinção. Ele é a principal causa primordial de todas as causas e efeitos, em quem não há sacrifícios nem para atividades frutivas, e em quem a energia ilusória não permanece. Então ele está descrevendo a natureza transcendental de Krishna, né? Ele não é afetado pela energia ilusória, nele não há sacrifícios para atividades frutivas, então nele é a pureza completa. Verso 48. Neste estado transcendental, não há necessidade de controle artificial da mente, de execução mental, de especulação mental ou de meditação, como os praticam os guianos e os yogis. A pessoa abandona esses processos, assim como o rei dos céus, Indra, não se dá ao trabalho de cavar um poço. Ele está dizendo que aquele que alcança esse estágio, né, de devoção pelo Senhor Supremo, de estar na plataforma Brahmabhuta, né, descrita no Bhagavad Gita, Brahmabhuta Prashadatmana Kanchati Nashochati Samasaveshu Bhuteshu Mad Bhaktin Labate Param. Então, nesse estado transcendental, né, a pessoa não tem mais o que desejar, não tem mais o que lamentar. Ela está satisfeita. Ela é igual para com todos os seres vivos, né? Então, ele desperta a consciência da equanimidade para com todos os seres vivos. A personalidade de Deus é o mestre supremo de tudo, o que é auspicioso, porque o que é auspicioso, porque os resultados de quaisquer ações executadas pelo ser vivo na existência material ou espiritual são concedidas pelo Senhor. Neste caso, ele é o benefeitor último. Cada entidade viva é não nascida e por conseguinte, mesmo após a aniquilação do corpo elementar material, a entidade viva existe exatamente como o ar dentro do corpo. Então, a entidade viva, ela é sempre transcendental ao corpo. E as atividades que são executadas pelo corpo só dizem respeito ao corpo material e não à entidade e não à alma espiritual. Então, no transcurso da nossa vida, existem muitas atividades, e essas atividades devem ser oferecidas ao Senhor Supremo, para não causar mais enredamento nessa vida material. Meu querido filho, acabei de fazer uma explicação resumida sobre a Suprema Personalidade de Deus, que é o Criador dos mundos manifestos. Sem ele, Hari, o Senhor, não há outras causas das existências fenomenal e numenal. Então, Krishna é a causa de todas as causas. Ishvara Parama Krishna Satitananda Vigraha Anadir Adi Govinda Sarvakara Nakarana. Krishna é a causa de todas as causas. Ele é o único controlador. Ó Narada, a Suprema Personalidade de Deus fez para mim um resumo desta ciência de Deus, o Śrīmad Bhagavatam, e ela
foi falada como a somação de suas diversas potências. Por favor, expande tu mesmo esta ciência. Então, ele fez um resumo do livro, de todo o livro que vem daí por diante. E está pedindo para Narada expandir, passar adiante este conhecimento. Por favor, descreve a ciência de Deus com determinação e de maneira a possibilitar ao ser humano o desenvolvimento do transcendental serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, Hari, a superalma de todo ser vivo e o summum bono, fonte de todas as energias. Né? Então, nós somos parte de Deus e precisamos servi-lo para sermos felizes. Né? É como um peixe só pode ser feliz dentro d'água. Então, nós também só podemos ser felizes com Krishna, servindo a Deus. As atividades do Senhor, em associação com suas diferentes energias, devem ser descritas, apreciadas e ouvidas de acordo com os ensinamentos do Senhor Supremo. Se isso for feito regularmente, com devoção e respeito, com certeza a pessoa escapará da energia ilusória do Senhor. Então a gente está preso a essa energia ilusória, identificado com o corpo material, assumindo diferentes corpos, nascimento após nascimento. Né? E a chave para sair dessa corrente de nascimentos e mortes, essa prisão material, é a gente ouvir constantemente sobre as glórias do Senhor Supremo. Jai Hare Krishna. Então aqui nós vamos encerrar, né, a nossa participação hoje, né, nosso programa. Lemos assim o capítulo inteiro, né, terminamos. Na semana passada só deu para ler a metade, é um capítulo longo. E ele é um capítulo de resumo, né? É um capítulo de resumo. Então fala de muita coisa, se a gente for explicar, iria passar assim, mais de 1 hora aqui. E o nosso programa aqui era para 1 hora de explicação, né? Então o que nós fizemos foi ler e explicar só um pouquinho. Agora, durante a leitura do Śrīmad Bhagavatam, aí a gente vai se aprofundando em cada um desses temas, né? Tem muita coisa aí, tem muita cultura, tem muita coisa para encher nossa mente, nosso coração com as atividades de Krishna. Muito obrigado a todos que estão ao vivo, né? Eu já vi aqui que tinha muita gente aqui ao vivo, assim, o Jai Nityananda, o Edilson, né? A Cleusa, todo mundo estava aqui ao vivo, né? Não sei se puderam ficar até o final, né? A Sandra, né? Então, muito obrigado. Vamos cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E agradecer a Krishna por ter sido exitoso esse nosso programa de fazer essa live, né? Que é um sacrifício para o bem de toda a humanidade. Quando a gente canta, quando a gente recita o Śrīmad Bhagavatam, a humanidade em geral se purifica. Jai Hare Krishna, até amanhã. Tchau, Hare Krishna.